Doutor Marcos, como é que hoje a gente pode tratar aí de alguns assuntos relacionados, inclusive, às É, questões respiratórias? eu gostaria de falar agora nesse início sobre essas viroses respiratórias, né, que vem acontecendo aí, porque tem muita gente chegando ao consultório e querendo colocar na cabeça que está com a imunidade baixa, que está muito doente, porque esse ano foi um ano todinho muito gripado e muita doença e tal. E na verdade esse ano foi um ano difícil, realmente, para as doenças respiratórias, né? A gente começou um ano num surto de Covid, depois a gente teve um surto de influenza, né? Que é a gripe mais conhecida. Depois a gente teve um surto de vírus essencial respiratório. Depois veio um surto de adenovírus e agora está havendo um novo surto de Covid acontecendo. Então, assim, quem adoeceu muito porque se expôs realmente. Foram muitos vírus circulando esse ano, provocando esses surtos. E a nossa região também viu uma coisa que não é todo ano que acontece, que foi um clima muito diferente, né? A gente teve um inverno muito longo e de repente no mês de julho para agosto essa umidade do ar cai muito, o clima fica muito seco e muito quente. E essas mudanças bruscas de temperatura acabam favorecendo o aparecimento dessas doenças respiratórias. Só te interrompendo o senhor, inclusive, eu disse aqui, inclusive aqui até na rádio, eu passei o ano 2020 todinho, quando tava frio, tava quente, quando não tava frio, tava quente, e meu nariz e minha garganta resolveram parar, né? Parou literalmente. Então, tem isso, essa variação de temperatura Isso, prejudica demais. exatamente. Não, não para todas as pessoas, mas tem Sim, algumas sim. pessoas que têm uma sensibilidade maior e vão acabar sofrendo com isso. Eu fico com inveja de quem chega no consultório e diz, doutor, eu nunca gripei. Não sei nem quantos anos faz que eu tive uma gripe. Eu digo é Que inveja. coisa boa. Porque eu gripo de 3 a 4 vezes por ano e é só daquelas de pesada mesmo. E muita gente me perguntando também, eu passo na rua e quem se encontra comigo, como é que tá a Covid, como é que tá a Covid, como é que tá a Covid. E assim, estamos num surto, né? Começou um surto de Covid, ninguém se iluda, porque vai ficar assim mesmo, né? Vai ser uma doença sazonal, então todo ano a gente provavelmente vai passar por esses episódios de aumento do número de casos. Manter a vacinação atualizada, como a gente mantém a da gripe, para tentar minimizar o problema. Lá no consultório, não chegaram muitos casos de Covid, né? Não chegaram muitos, como das outras vezes, que eram enxurrada de casos assim do dia para a noite. E os casos que chegaram foram casos muito leves, né? Que a gente não precisou fazer nada parecido com o que se fazia antigamente. Muitos exames e muita medicação e tudo. Estamos tratando sintomas, na verdade, agora. E também não apareceu nenhum caso que não estava vacinado, né? Porque a gente sabe que a vacina fez uma diferença muito grande. Então, assim, tá muito tranquilo mesmo. Muita gente vai ter e vai passar despercebido, porque vai ser como um resfriado simples. E vamos levando a vida. Muito bem, daqui a pouco tem perguntas aqui no 992053030. Você pode mandar que o doutor Marcos responde daqui a pouco. O senhor levantou uma questão aí, por exemplo, nem toda gripe significa que está com imunidade baixa? É assim? Isso, exatamente, O né? que é que distingue aí Porque na a verdade é imunidade assim, baixa? na verdade é assim, eu gosto, quando eu recebo um paciente muito aflito lá no consultório, querendo dizer que está com a imunidade baixa, querendo botar isso na cabeça e que por isso ele está adoecendo tanto, eu dou um exemplo bem prático, né? Lembrar dos pacientes que têm HIV e desenvolviam a síndrome, a AIDS, lá do final dos anos 80, do início da década de 1990. Então, aquele perfil de paciente era o perfil que tem a imunidade comprometida, porque o HIV é um vírus que ataca o nosso sistema imunológico. Então, são pacientes muito debilitados, com infecções graves, de precisar de internamento e ir para um UTI e tudo mais. Então, quando a gente tem uma gripe agora, nada mais é do que você entrar em contato com um vírus que você nunca teve contato, então você não tem anticorpos formados contra ele e desenvolver sintomas, certo? Se você não entrar em contato com esse vírus, você não vai adoecer. E isso não significa que sua imunidade está baixa, né? E outra ressalva que eu faço, que hoje em dia
tem muita gente querendo vender sua saúde em pílulas, né? Então a gente chega no médico, os nutrólogos e tal, os nutrólogos entre aspas, e eles estão dizendo assim que tome essa reposição de vitamina, tome essas cápsulas, sua imunidade vai melhorar. Não tenha dúvida que se a gente tiver um aporte muito bom de micronutrientes, nossa saúde vai andar bem. Mas na verdade o que melhora a imunidade é alimentação saudável, tomar bastante líquido, dormir bem, praticar atividade física. São hábitos de vida saudáveis, certo? Então assim, não botem, eu estou falando isso aqui porque realmente é muita gente que chega no consultório aflito, achando que está com a imunidade baixa. E isso não é verdade. Apenas a gente está tendo surtos de doenças respiratórias virais e isso faz com que a gente adoeça mais, seja um ano mais difícil. Só para a gente colocar aqui no imaginário das pessoas, né? Um paciente gripado, por exemplo, e um paciente com imunidade baixa, tem comportamentos diferentes, completamente diferentes? Totalmente diferentes, né? Se a gente pegar um paciente que tem realmente uma imunidade, uma queda da imunidade, uma gripe para ele vai ser uma tragédia, né? Vai evoluir para pneumonia, vai evoluir para comprometimento grave do pulmão. Então, isso é o que vai acontecer, um vírus simples, respiratório. E o paciente que não tem a imunidade comprometida, uma gripe para ele vai ser uma gripe. Nariz escorrendo, garganta doendo, 4, 5 dias de doença e a gente começa a melhorar. Muito bem, tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, aqui tem um relato também do ouvinte aqui, seguinte: bom dia, doutor Marcos, na minha casa todo mundo gripou, uns mais leves, outros mais fortes, enfim, muita gripe. Está perguntando o que fazer. Isso, exatamente. Aí o que fazer, né? Alimentação saudável, tomar bastante água, praticar atividade física para deixar seu organismo em dia, bem, para diante de uma eventualidade dessa reagir, e fazer as medidas de higiene ambiental que tanto se pregou no Covid, e isso foi muito bom porque a população aprendeu sobre isso, de nesses surtos, tá lavando constantemente as mãos, tá usando máscara, principalmente quem está doente, para não estar transmitindo a doença para ninguém. Tem mais perguntas aqui. Bom dia, doutor Marcos. Não sei se é o assunto de hoje, mas a pergunta aí para o doutor é a seguinte: anemia pode dar perca da visão? Visão embaraçada? Eita, danada, agora você me fez uma pergunta difícil. Você me tirou a anemia, que é uma doença do hematologista, com perda da visão, que é do oftalmologista. Mas, como a gente sempre dá um pitaco, vamos lá. Geraldinho, quando eu cheguei, me perguntou qual era o assunto. Eu disse, rapaz, a gente começa falando de alguma coisa e quando o povo for tocando, a gente vai dançando. Mas assim, anemia é quando a gente tem uma queda dos glóbulos vermelhos do organismo. Os glóbulos vermelhos são as células do sangue. E essas células, elas são as responsáveis por levar oxigênio para as outras células, para os outros tecidos do organismo. Então, meu corpo respira através disso. O ar que a gente respira vai para o pulmão, do pulmão o oxigênio passa para o sangue e o sangue distribui para os outros órgãos. Então, se eu tenho um quadro de anemia grave, não tenha dúvida que todos os órgãos do seu organismo vão sofrer, certo? Inclusive a visão. Eu não sei lhe dizer, como não é da minha área, se existe uma relação assim muito forte, certo? Mas que se for um quadro de anemia grave prolongado, com certeza qualquer órgão do seu organismo, inclusive o olho, vai passar por algum grau de sofrimento, vamos dizer assim. Muito bem. Bom dia, doutor Marcos. Aqui é a doutora Isabelle. Fora o fato que a criança pode ter até 8 ou 12 infecções virais por ano, principalmente os de idade escolar, que chegam todo mês com queixa de gripe. Infelizmente não existe um remédio mágico para a imunidade. As infecções virais irão pegar de adultos a crianças. É como o senhor disse, alimentação boa, vacinas, manter a lavagem nasal, além de respeitar a história natural da doença, porque a doença começa, tem uma piora dos sintomas e melhora naturalmente. Deixo minha dúvida. Muitos pacientes me perguntam se pode fazer nebulização com eucalipto para ajudar. Pode ou não? Aqui é a pergunta da doutora Isabelle. Opa, Isabelle, bom dia. Isabelle já me deu uma atualização, né? O último consenso que eu tinha lido de IVAS
trazia que uma criança em idade escolar poderia adoecer, era normal, estatisticamente, adoecer entre 7 e 10 vezes por ano, né? Então é o esperado. Eu sempre conto essa história aos pacientes no consultório. Ela já trouxe um dado mais novo aí de 8 a 12, ou seja, é todo mês, não tem pra onde correr. E outro dado interessante que ela falou aí era da história natural da doença, né? Eu sempre gosto de contar isso às mães que estão mais aflitas, inclusive. Então, as doenças respiratórias, elas têm uma história natural. História natural é como a gente espera que a doença vá se comportar, né? Uma forma de tentar prever. Os 3 primeiros dias são muito ruins. Dor na garganta, muita dor no corpo, moleza, febre, dor de cabeça, os sintomas gerais, como a gente chama. 4º dia que o quadro começa a dar uma estabilizada, do 5º dia para frente a gente espera que as coisas comecem a se resolver. Quando a gente tem uma piora depois do 5º dia, ou quando esses sintomas vão se prolongando para 7, 10 dias ou mais, a gente começa a imaginar que vai precisar de uma intervenção maior. Com relação à nebulização com eucalipto, eu particularmente não gosto, certo? Não gosto, porque eu acho que vai ser uma substância irritante para a via respiratória, devido ao cheiro muito forte, e isso pode piorar o grau de inflamação, inclusive. Dá aquele alívio na hora, que a gente se sente muito aliviado realmente, mas depois a expectativa é que haja uma piora da inflamação e, consequentemente, uma piora do quadro. Para mim, é lavagem do nariz com soro e Zé Fininho. Né? Exatamente. Pois é. Também irrita a mucosa. Muito bem. A pergunta aqui do Andrei Valério. Fica à vontade, Andrei. Deixa eu só ligar seu microfone aqui. Pode? Bom dia, Geraldinho. Aproveitar aqui a presença do nosso especialista. Não, outro dia eu escutei uma conversa e pensei, rapaz, meu Vic vai pro Rubro, meu nariz estava ficando ressecado, passava Vic vai pro Rubro. Eu não tenho essa condição de dizer que não faça isso, mas, rapaz, eu acho que resseca. Aí o senhor falou agora que o eucalipto resseca. Eu aprendi exatamente isso, colocar o soro fisiológico, ou até quando a gente era moleque ali no Rio de Siridó, que a gente pulava e travava água dentro da nariz e voltava pra fora, que de certa forma limpa, né, e deixa... Eu queria que o senhor falasse sobre o Vic Vaporub. O senhor falou no outro ponto importante. Eu gostei do senhor. O Vic deve fazer ali a mesma função do eucalipto, né? Eu acho que Vic é mentol, menta, alguma coisa assim. Então, na hora ele traz aquele alívio muito bom, né? Mas depois ele pode provocar uma irritação na mucosa do nariz. Isso não vai acontecer para todo mundo, como a gente diz aqui, tem pessoas mais sensíveis e não. Eu particularmente não gosto e não recomendo. Para mim, como eu disse, o descongestionante seria a lavagem do nariz com soro. E com relação à água para lavar o nariz, muita gente me pergunta isso. Diz, rapaz, se eu lavo com soro, por que na hora do banho eu não jogo água aqui para dentro e deixo o negócio lavar? Na verdade, água pura nunca deve ser usada dentro do nariz. Por quê? A água que não tem sal, ela vai ter uma concentração diferente da mucosa nasal, das células da mucosa nasal. Então, se eu coloco água pura no nariz, as células do nariz absorvem essa água, insuflam e explodem. Então, ela causa ferimentos dentro da mucosa nasal. Por isso que tem que ser soro fisiológico ou uma mistura de água com sal. Nunca água pura. Tá Senão explicado. vai vir o problema depois. Tá explicado, muito bem. Aqui tem... Até eu tô aqui querendo tossir. Admirável Dr. Marcos Galvão, muito gentil com seus pacientes. Tá desejando um bom dia aqui, é o bom dia da Sônia Gomes. Opa, Sônia, bom dia, um abraço para você. E tem pergunta aqui, deixa eu ver aqui, que é que o ouvinte tá perguntando aqui pro Dr. Marcos Galvão. Muitas pessoas não estão querendo tomar a 4ª dose da vacina, dizendo que está tendo muito infarto. Pode ser relacionado ou não tem nenhuma relação, ou não tem nenhum estudo? Rapaz, o que eu li sobre essa questão de infarto e de AVC com a vacina é que realmente aconteceram alguns casos de trombose, de eventos tromboembólicos, como a gente chama. Infarto e AVC são 2 exemplos desses. Com algumas vacinas, numa taxa mínima, né? Um efeito colateral que pode acontecer com algumas vacinas. Particularmente, eu não vi nenhum relato
com as vacinas da Pfizer e com as vacinas e com a Coronavac. Eu vi com as outras vacinas. Com relação à quarta dose, houve um movimento, acho que no meio do ano, recentemente, onde alguns colegas diziam que a quarta dose não ia ter um efeito adicional para melhorar a imunidade, a produção de anticorpos contra o Covid, porque as vacinas atuais não contemplam as novas variantes. Então não ia ter um efeito adicional em relação à terceira dose. Eu, sinceramente, até concordo com o pensamento e com a lógica, faz sentido. Acho que a gente já precisaria de vacinas mais atualizadas. A Pfizer né, a Anvisa já está analisando o pedido da vacina versão 2.0, a missão. A missão. Ou o retorno. Ou o retorno. E aí, quando essa vacina chegar, com certeza todo mundo tem que se vacinar. Eu, particularmente, recomendo a vacinação. Eu sou pró-vacina e acho que o que a gente conseguiu de avanço aí na letalidade, em diminuir a letalidade da Covid, veio através das vacinas e não de outra coisa. Ok, Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, atende na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo. O telefone é o 99992-2923. Dr. Marcos, muito obrigado. Até a próxima. Até mais, vamos agora Geraldinho. torcer pela seleção brasileira. Vamos lá, 2-1. 2-1 é o placar, tá? Botei Ok. R$20 no bolão, tenho que ganhar. Tem que ganhar.